Estamos trazendo o aplicativo Finance Plus para você entender melhor sobre o seu funcionamento. Lembrando que são 4 aplicativos mais o curso Escola de Investidores, tá bom? Então vamos lá. Organização financeira, você vai clicar, ele vai acessar. Então aqui você tem um assistente, né? Que você consegue visualizar as despesas que estão vencendo, né? Aqui as próximas receitas. Ele fala também a sua maior categoria de gasto, né? E nós temos uma inteligência artificial onde você pode fazer uma pergunta específica para ela, ela vai te responder relacionada à organização financeira e investimentos via transações. Aqui você consegue visualizar, acompanhar um pouquinho mais os seus gastos, né, de perto. Então você pode editar e excluir, você pode colocar como pago ou pendente, ou também acrescentar uma nova despesa ou receita ou despesa, tá? Ganhos e débitos, aqui você tem as categorias e os dias, né? Aqui como eu só coloquei o salário, ele só vai mostrar o salário e ele vai mostrar até a projeção de dezembro e o total que você ganhou anualmente. Para débitos, a mesma coisa. Você pode separar por categoria, gastos fixos, moradias. Isso vai depender do que você acrescentou como categoria e as respectivas datas de vencimento, né? Você pode clicar 2 vezes, colocar que está pago ou pendente, tá? Se você colocar como pago, ele vai ficar verdinho. Se você colocar como pendente, ele vai ficar na cor amarela, né? E os que estão em aberto, vai ficar nessa coloração. Você também pode editar o valor, você clica 2 vezes em cima e coloca o respectivo valor. Ele vai alterar, tá? Revelação. Esse é muito legal, porque aqui ele fala exatamente o quanto você tem de entradas e o quanto você vai terminar o mês, né? Se você está terminando, se é verdinho e amarelo, é sempre positivo. Se é vermelho, já é negativo. Esse filtro aqui, ele é muito legal porque ele pega o saldo anterior e já soma com o saldo do mês subsequente. Então, exemplo, você tem um saldo de 870 mais o salário de 5 mil reais, certo? Então, você ficou com 5.870. E ele vai fazendo o cálculo. Você viu que aqui, ó, eu fiquei verdinho. Então, ou seja, eu terminei o mês, eu já paguei todas as contas e ainda me sobraram 1.240 reais. Então, essa projeção ela é estimada até dezembro. Então, você sabe quanto você vai terminar o ano em dezembro. Então, por exemplo, aqui tá dizendo que eu vou terminar com 4.940. Isso é ótimo. Então, você sabe o quanto você tem ali de reserva guardado para um imprevisto. Mas se você não quiser jogar essa projeção, deixar essa projeção e jogar para o próximo mês, é só você clicar aqui, pronto. Ele não vai jogar, você está sabendo que terminou com 870, porém você tirou esse valor e investiu, né? Ou colocou numa caixinha, fez alguma coisa para que esse dinheiro não permanecesse no seu caixa atual. Então, ele fica aqui e você começa o mês subsequente zerado. Então, é 5 mil reais, você vai pagando as dívidas, você viu que esse mês sobrou somente 370 reais. E essa projeção, ela vai indo até dezembro. Tá? Como aqui as contas são fixas, então eu sempre vou terminar com 370 reais no mês, tá? Mas o legal é sempre você deixar habilitado. Próximo. Saúde financeira. Aqui ele fala, né, das suas receitas, ganhos acumulados. Então você sabe que você recebeu 5.500, pagou 4.630 e que te sobrou 870. E o acumulado, que é 870. Então, esse 870 mais a diferença do saldo entre esses dois, ele vai aumentando o acumulado, tá vendo? Ele vai te mostrando. Se você clicar aqui na janelinha, ele vai mostrar as suas entradas, as receitas e despesas. Mesma coisa para todos os meses. Tá bom? Gráfico. Aqui ele mostra um gráfico pizza, né? E ele fala exatamente qual é a porcentagem que você está gastando em cada categoria. Então vamos lá. Moradia, 47%, custos fixos 42% e outros 10%. Tá? Então você consegue visualizar esse gráfico, você pode mudar para ano, você pode mudar para mês, para semana,
né? Então, ele vai te mostrar isso exatamente. E a projeção, que é a projeção de mês a mês. Então, você tem, visualmente falando, um gráfico de colunas, né? Então, aqui você está vendo que o verdinho está maior, sempre maior que o vermelho, então significa que você está positivo. Mas, se o vermelhinho tiver mais aceso, significa que você gastou mais do que você recebeu, né? O que não é uma realidade aqui. Você já pode fazer projeções, né? Pode jogar esses custos fixos para outros anos, então ele já vai contabilizar aqui, né? Ele já entra, e aí você só coloca a referência do que você quer ver. Se você quiser usar outra guia, por exemplo, a guia de análise de ações, pronto, clicou na guia análise de ações, e aqui você tem tudo. Você tem um filtro que você pode filtrar pela questão de dividendo mínimo, dividendo máximo, sei lá, eu quero uma ação com dividendo no mínimo de 10%. Procuro empresas com PL de 0,5, sei lá, a 1,40, tem que estar aqui dentro. Procuro também PVP, né? Agora eu procuro um PL de 3 a 10. Pronto, aí você vai acrescentando uma margem líquida de no mínimo 10%. E aí você vê que ele já está filtrando, ó, sobrou 16 ativos nessas condições que eu acrescentei aqui. Então, é assim que você pode escolher as suas ações. Aqui atrás ele fala um pouco mais sobre o setor, né, o que está relacionado. E aqui todos os indicadores, PVP, PL, dividendo, entre outros. Para limpar esse filtro, é só clicar em limpar. Pronto, zerou. Pode ocultar também esse filtro, para não ocupar tanto espaço na tela. 3 fórmulas. Essa aqui é uma guia específica para as fórmulas de Bazin, Graham e Gordon. Então, ela te dá um parâmetro das empresas com preço teto, né? Então, aqui você tem o ticker, o valor, o preço teto de cada uma e a nota. E aí você pode fazer a sua análise através dessas 3 fórmulas. Guia Ranking. Guia Ranking também vai fazer esse ranqueamento, né, através de dividendos, PL, PVP, ROI, ROIC, liquidez corrente e margem líquida, além das 3 fórmulas. Aqui ele fala um pouquinho sobre o setor e quando você clica em ver, ele te dá um parâmetro exatamente o histórico, né, com os indicadores mais importantes sobre essa determinada ação. Setores, ele faz uma separação das ações por setores, então você pode clicar em um determinado setor e clicar, tá bom? As cores verdes significa que são as empresas que têm um bom indicador e que praticamente estão baratas. Amarelo já estão ali dentro do seu preço justo. E as vermelhinhas, que não são necessariamente as empresas ruins, mas são as empresas com os indicadores já esticados. Dividendo. Aqui também fala um pouquinho mais sobre as ações. Ele mostra as empresas que pagaram dividendos, né? As que pagaram mais dividendos durante o ano, durante 12 meses, ele vai mostrar, né, que é o foco. O simulador é onde você coloca as ações de sua preferência e você pode colocar a respectiva quantidade e saber o quanto você está ganhando, qual é o seu rendimento mensal ali estimado, tá bom? O Watchlist mostra as ações que você adicionou aqui, né? E como é que faz para você adicionar? Simples. Qualquer uma dessas guias que tem essa estrelinha, você pode clicar e ele já vai aparecer na sua watchlist lá automaticamente para você fazer uma avaliação. Quero excluir uma, então é só clicar aqui, remover, confirmar, pronto, saiu daqui do histórico. O comparar, ele faz um comparativo entre ativos, né? De preferência, quando você fizer um comparativo, nunca comparar ações de setores diferentes. Né? Então, você vai comparar, então você pode acrescentar lá, banco, aqui já está banco, né? Então vamos lá, ITSA 4. Adicionar, adicionei um novo banco, e aí eu consigo fazer uma análise entre indicadores e também sobre o radar comparativo, né? Então, se eu estou buscando dividendo, ó, essa azulzinha aqui, que é a ABC4, está pagando mais dividendo. Margem líquida, quem tem maior margem líquida? É lógico que aqui está falando que é a ITSA 4, que é a amarelinha. Então, eu consigo separar exatamente a ação que eu quero e fazer o comparativo para quem está melhor, através do radar.
Isso funciona também para fundos imobiliários, é a mesma coisa, é bem parecido, melhor dizendo, né? Então você consegue ter o raio-x, que ele vai te falando um pouquinho mais, o ranking, rendimento, desconto, Gordon, é a fórmula utilizada para calcular preço teto, simulador, o watchlist e também o comparar. Você vê que são bem parecidos os dois aplicativos. E B3 Pro, né? Essa B3 ela é muito legal porque aqui você carrega os dados da B3, né? Então, o que é legal dessa planilha? O que eu acho maravilhoso nessa planilha? O controle de aportes. Toda vez que você tira o seu salário, tira um provento que você recebeu de algum lugar, que foi do seu bolso, você pode colocar aqui como aporte. Tá? Então, assim, eu recebi um salário de R$1.000. Então tá, então eu vou lá, coloco o novo, coloco a entrada, o dia, o valor, a descrição eu posso pôr ou não. E aí ele vai entrar aqui como entrada. E se eu precisar sacar o dinheiro da corretora, eu também posso clicar novo, saída, data, valor, enfim, confirmar. Conforme você pode ver aqui. Tá? Essas descrições aqui já são as descrições automáticas. Se você não colocar nada, é isso que vai entrar lá na descrição, tá? Então ele faz o controle. Então ele está dizendo que conseguiu colocar na corretora 5.507,10. Só que você precisou resgatar R$800. Então o total que você deixou lá foi de 4.710. É como se você estivesse investindo 1.176,78 por mês. Essa é a média, tá? Aqui ele está falando uma projeção de 10 anos de R$215 mil. O que ele está te dizendo? Que se você continuar aportando esse valor, essa média, em 10 anos você vai ter 215 mil somente de aportes. Isso sem contar proventos, dividendos, ganhos com valorização dos ativos, entre outros, tá? E aqui ele mostra um histórico do quanto você já acumulou de capital. Carteira é muito legal, porque ele fala quais são os seus ativos, quantidade, preço atual, preço teto, tá bom? Resultados, fundos imobiliários, tesouro direto. Se você tiver outros ativos, eles vão aparecer aqui. Proventos, legal também, porque ele aparece todos os seus proventos de todos os anos, desde quando você começou a investir. E você pode categorizar por ano ou também por quero ver só os dividendos. Não, agora eu quero ver só os que eu recebi, os juros sobre capital próprio. Quero saber só os empréstimos. Eu emprestei as minhas ações, quanto eu estou recebendo só de empréstimos, entendeu? Então, aqui você consegue ter esse parâmetro. Meta. Esse aqui é o mais legal de todos. Aqui eu coloquei uma meta de R$1.000 com ganho de projeção de 2%. O que seria isso? São os proventos. Eu estimo ganhar 2% em proventos, com dividendos, juros sobre capital próprio, empréstimos, operando opções, entre outros. Então, o meu ganho está aqui relacionado. E os meus aportes serão R$1.000 por mês. Então, ele está me dizendo que eu poderia fazer o meu primeiro milhão no mês 3, né, março de 2039. Eu levaria 12,8 anos para fazer o meu primeiro milhão. E aqui é um ranking, né? Eu estou no nível 17, eu já alcancei o nível 17. Tenho isso aqui de patrimônio. O próximo nível, eu preciso alcançar 90 mil de patrimônio. Enfim, aí tem a barrinha de XP, eu já estou a 78% do nível 17. É como se fosse um jogo, né? E aqui você pode acompanhar melhor esses dados. Então aqui eu tenho a projeção, né? A projeção final era que eu tivesse em 1020 nesta data. Só que eu já estou com 87. Então ele fala que eu estou acima da meta, né? Mas a gente pode alterar esse valor. Quer ver? Ó, como que faz para a gente editar? É pelo calendário. Então eu poderia colocar aqui, vamos colocar para brincar, 2020, março de 2020. Digamos que eu comecei a investir em março de 2020. Então pronto, agora ele me deu um parâmetro exato. Ele falou, ó, Thiago, em 2020 você não tinha patrimônio nenhum. Era para você já ter terminado o mês 3 de março com 1020, só que você terminou zerado, né? Então você está abaixo da meta. Então ele vai mostrando, ó, opa, aqui o cara começou a investir, ó. Só que já era para ele ter 57 mil. E ele só começou a investir aqui, ó. Ele tem R$1.000, então ele está abaixo da meta. Ele está 55 mil abaixo da meta. Só que aí ele foi investindo, pronto, continuou abaixo da meta, que era para ter 183 mil. E ele não tá. Vamos ajustar aqui, ó, pra vocês entenderem melhor. Vamos colocar agora 2023. Digamos que eu comecei a investir em 2023 em março. Eu salvo, pronto.
Agora já ficou equivalente. Aqui eu continuo abaixo da meta, aqui abaixo da meta. Só que aqui, ó, eu tinha que ter terminado o mês 5 de 2023 com R$3.000, pouquinho mais. Só que eu já tava com 7, então eu tô acima da meta. Então é isso que ele vai mostrando, ó. Tem momentos que você vai estar abaixo da meta, por oscilação, né, do ativo, e tem momentos que você vai estar abaixo. Então é assim que funciona esse app. Ele é muito legal para você fazer um acompanhamento e saber exatamente quando você vai fazer o seu primeiro milhão, desde que você coloque metas que sejam possíveis de serem seguidas, né? Vamos lá para o próximo, ó, calendário. Muito legal. Você tem um calendário e você pode colocar qualquer tipo de evento específico aqui dentro. É só clicar 2 vezes em cima da data, colocar a descrição, a data. Se tiver valor, você põe valor. Se não, se é apenas uma vez ou repetir a cada determinado dias. Tá bom? Opções. Aqui vai mostrar as opções que você tem em andamento. Então ele mostra o lado, condição, quantidade, o quanto você recebeu para fazer essas operações e o prazo de vencimento. E as posições encerradas. Aqui ele mostra todas as suas posições, as posições encerradas, e mostra a quantidade de operações que você fez e também o valor que você ganhou durante o processo desses investimentos. Aqui mostra tudo que você precisa. Então, se você quer uma atualização, você consegue ver a atualização. Quer bonificação de ativos, você vê bonificação de ativos. Você pode ver... quer ver só empréstimo? Você põe aqui empréstimo. Quer ver só os dividendos? Aqui você vê só os dividendos. Então, aqui você consegue ver tudo, tá? Do histórico. E aqui, se está relacionado a débito a crédito. Você pode pôr uma data inicial e uma data final. Então, você vai pegar os dados dentro dessa data. Mesma coisa para negociação. Só que ela está mais focada para cálculo de opções e também se você opera mini índice, né? Então ele faz esse cálculo aqui. Resultados. Ele vai fazer um histórico de tudo desde quando você começou a investir. Então ele vai falar aqui, ó, os proventos que você recebeu, quando você recebeu, o que você não recebeu, ele mostra zerado. Os prêmios de opções, o que você ganhou, o que você perdeu, né? E ele mostra o total que você está ganhando ou se você está perdendo. Mesma coisa para aportes. Quando você começou a aportar, ele vai mostrando todos os seus aportes. Se você tiver aporte lá de 2020, você pode acrescentar e ele vai abrir aqui 2020, vai abrindo por fileira de acordo com o mês que você investiu. Mesma coisa para renda mensal. Renda mensal, ele faz um parâmetro, né, de quanto você está recebendo por mês, né, o quanto você já ganhou desde quando você começou a investir. Isso com todos os proventos, prêmios de opções, enfim, tudo. Ele fala o quanto você ganhou e ele mostra. Digamos que você não quer considerar algum mês. Falar, pô, esses meses aqui eu não quero considerar. Você pode tirar 2022, pode deixar só os meses que você tem um provento, né, e prêmio de opções também maiores, e aí ele consegue fazer o cálculo aqui, uma estimativa o quanto você está ganhando por mês. Então, esse aplicativo, ele é muito legal. Ele te traz todos esses parâmetros. E por último, não menos importante, é a escola de investidores com a comunidade. Aqui você tem o curso, ele vai direcionar você para a Hotmart, você pode entrar lá e tem as videoaulas gravadas para você fazer e aprender mais, né, estudar mais, além da comunidade e essa parceria que nós temos aqui para discutir carteiras, investimentos, o que fazer. Eu pego na sua mão para que você, de fato, aprenda a utilizar o aplicativo e melhorar a sua vida financeira também. Espero que você tenha gostado e até a próxima.